Bom dia, senhoras e senhores, esse é mais um Morning Call da Plus Capital. Hoje é segunda-feira, dia 14/3, chegamos na metade do mês, em termos de dia úteis, passamos aí na metade do mês e vamos comentar aí o Boletim Fox, que veio com algumas surpresas interessantes e falar um pouco de sexta-feira, né, o que a gente esperava, o que aconteceu, né? E desejo para você, antes de mais nada, uma ótima semana. Que essa semana seja uma semana muito produtiva. Vamos lá, então. Aqui o Boletim Fox, novo Boletim Fox, começando agora aqui com o fechamento de sexta-feira, mas ele é divulgado toda segunda-feira. E aqui é um pool da expectativa dos principais economistas do mercado, das principais casas. Então, olha só, vamos lá, pela 9ª semana consecutiva de IPCA, ou seja, o IPCA vem numa crescente a cada semana, e a gente vai discutir o IPCA um pouco mais no detalhe, porque a gente foi divulgado na sexta-feira, como mencionado aqui, o IPCA, e a gente abriu esses números para ver o que puxou, tá? Então a gente vai discutir um pouco mais no detalhe, mas o fato é a 9ª semana consecutiva. Olha quem veio para a 2ª semana consecutiva de alta, o PIB. O PIB também veio com ajustes positivos, ainda é muito bom, né? Quando você tem ruim é quando você tem crescimento da inflação com estagnação da economia, né? Por enquanto a inflação não está atrapalhando, a expectativa de inflação não atrapalha a expectativa de crescimento do PIB do país. Isso por enquanto é uma boa notícia, vamos ver se isso perdura até o fim do ano. Lembrando, é claro, que aqui já são 9 semanas consecutivas de ajuste para cima. Está muito, muito agressivo essa expectativa do IPCA. Não à toa, por tudo aquilo que a gente está vendo no mercado de commodities, né? O câmbio, pela 2ª semana consecutiva de ajuste para baixo, a gente vem comentando constantemente sobre o ajuste do câmbio. O câmbio está negociando abaixo dos 5,10, está na região dos 5,10, melhorou um pouquinho, ou melhor dizendo, piorou um pouquinho na sexta-feira, então elevou o câmbio, ou seja, valorizou o dólar e desvalorizou o real na frente ao dólar. Porém, a dinâmica que a gente vê é o câmbio sofrendo desvalorização, o real ganhando força em relação ao dólar. E aí, a gente comentou também a expectativa da Selic, né, que a gente esperava que a Selic ia dar uma puxada para cima e não à toa apresentou aqui por todos os fatores que a gente comentou na semana passada e que vai continuar comentando essa semana, tá? Ponto importante aqui que eu olho para a Selic é que se esperava para o final de 2022 que a Selic ela entrasse numa alta, depois virasse um platô e começasse no final de 2022 uma curva mostrando para o mercado, vamos diminuir. Porém, já vi alguns analistas, né, alguns traders falando que essa queda de Selic para o final de 2022 não deve mais acontecer por essas altas, por essas expectativas de alta da Selic. Inclusive, o mercado já aponta uma alta de 1,25 basis, né? 1,25 basis para a próxima reunião do cupom. Ou seja, mais do que esperado, mais do que o sinalizado pelo Banco Central, que seria de 1. Né? Sim, o Banco Central tem sinalizado 1 e tem subido 1. O mercado faz novamente uma aposta para o Banco Central subir um pouco mais, mas o Banco Central ele tem buscado manter firme fiel à sua sinalização. Então vamos ver o que vai acontecer, tá? E é isso nesse momento, são essas leituras. A gente vai deixar um pouco mais do IPCA para a gente poder entender o que impactou essa expectativa de alta aqui para o futuro, fora, evidentemente, o que a gente tem acompanhado no contexto externo, tá? Bom, Covid, né? Opa, estou esquecendo uma tela aqui, vou liberar essa tela aqui para vocês, que é importante a gente comentar sobre essa tela, né? Vou liberar ela aqui, ponto, tela liberada, tá aqui, pronto. O que eu quis trazer para vocês, né? Tá aqui, ó.
é isso aqui. Né, o Covid-19 apresenta um aumento de 8,11% de novos casos no mundo, embora o óbito registre uma queda de 40%. Né? Então, assim, ótimo, o óbito vem caindo, isso é excelente, mas isso aqui antecede, né? Antecede, tá? Então, assim, quem pegou novos casos veio a óbito no dia seguinte. Então, isso é um indicador antecedente de que talvez as coisas possam complicar. Olha aqui no Brasil, novos casos no Brasil subiu 13,35. Toda aquele minha expectativa em relação ao carnaval e ao bloco que eu venho anunciando está se confirmando aqui. Né? Então vamos acompanhar, embora óbitos, né, caiu. Né? Então, assim, volto a dizer, isso aqui pode ser um indicador antecedente. De uma maneira ou de outra aqui, o que mudou, não sei se vocês vão lembrar, Israel, que estava em segundo, passou para terceiro, né? A quarta dose ali tem achatado forte os dados, né? E aqui, enfim, não dá para acreditar nesses dados aqui, evidentemente, né? Você vê que aqui em tese, né, ficou mais claro do que está aqui, né? Essa é uma região que a gente não tem como acreditar, enfim, está com uma guerra, é prioridade zero para poder contabilizar isso. Mas olha o Brasilzão, né? O Brasilzão estava mais claro, ficou um pouco mais escurinho, né? Então, assim, de uma certa forma, é aquilo que a gente vem incessantemente comentando. Assim, pode ser que o Covid já chegue num grau insignificante e parece uma pandemia não parece uma pandemia, parece uma contaminação, uma doença de influenza normal e entra nesses dados, a gente vai acompanhar. O único problema do Covid em relação às demais é que é novo, então as suas mutações, as suas variações, elas são novas, né? Saiu na sexta-feira, no final de semana, na verdade, uma nova notícia a respeito de uma nova cepa. Não foi amplamente divulgado, não foi amplamente comentado, né? Mas, de uma certa forma, parece que a China confina 17 milhões de pessoas após registrar a Covid-19 em maior caso em 2 anos. Ou seja, isso ainda é uma notícia que não vi amplamente divulgada, vamos esperar, mas a gente não precisa, tá aqui os dados mostrando que se acalme, folião, né? Vamos lá, ainda não é de todo assim, não dá para dizer que esqueci, olha aqui Maranhão, né? Aquela curvinha a gente já tinha comentado para cima, aqui também São Paulo, uma puxadinha aqui, dá para vocês verem um leve V, talvez esteja muito curtinho para vocês, aqui ó, Paraíba também, dá um salto, olha aqui Goiás, né? Olha o saltinho que deu aqui para cima, tá? Então assim, de uma certa forma, a gente olha aqui esses estados, aqui ó, eu tendo que a dinâmica de queda deu uma estacionada, né? Assim, sensível, tudo é sensível, né? Agora, eu como não sou pneumologista e nem entendo muito de pandemia e fico mais atento aos gráficos, quando eu vejo algumas coisas assim, nesses níveis, né, quando eu olho para trás, ou esses níveis, quando eu olho para trás, ó, Alagoas, ó, não arrefeceu, tá? Alguma coisa está acontecendo lá, não arrefeceu, está aqui ainda, né? Então quando eu olho essas coisas aqui, me mostra que tem que ser um pouco mais cauteloso do que parece que as coisas, a dinâmica das coisas vem acontecendo, né? Muito louco, assim, quer dizer, depois do bloco enfreado do carnaval, desenfreado do carnaval, né? É lógico que houve, né, principalmente aí um carro alegórico puxado pelo Rio de Janeiro, que começou inclusive a eliminar, talvez eu esteja cometendo um pecado, mas foi o primeiro estado que eu vi que eliminou as máscaras. É o estado que puxou esse
esse carrinho alegórico, São Paulo, etc. e os demais. E aí você, né, de uma certa forma, você vê, acabam ficando um pouco mais, abaixam um pouco a guarda. Um relato meu, esse final de semana aqui em São Paulo, fui um shopping tradicional, assisti um filme, eu vi, o shopping estava lotado, mas todo mundo de máscara, então isso é ainda uma boa sinalização, tá? Evidente, né? Na praça de alimentação não há o que fazer, né? O vírus ali não entra, mas assim, também não há o que fazer, também não vamos ser, né? Tá na chuva para se molhar, né? Não quer ir pro shopping, não quer pegar, não vá pro shopping, mas sim, evidentemente as pessoas ainda estão mais atentas aqui em São Paulo, né? Essa é uma proxy do que eu vi, tá? Mas isso aqui é preocupante, tá? Vamos continuar monitorando, né? Preocupante aqui, né? Vamos ainda aquele semáforo amarelo piscando, ainda não virou verde, ainda está na matriz de risco, tá? Bom, as narrativas não mudaram, os desdobramentos são o mesmo. Acho que o que a gente vai comentar aqui é o IPCA que saiu e veio acima do esperado, e a gente vai abrir um pouco mais à frente aqui. Então vamos falar um pouco da agenda. Depois do nosso Morning Call saiu o IPCA que a gente vai falar, e aí saiu aqui outros indicadores, né? Confiança do consumidor dos Estados Unidos, de Michigan, veio abaixo do esperado, ou seja, o apetite a risco diminuiu um pouco aqui, né, de tomar crédito, tá? O consumidor, né, de fazer novas dívidas, etc. Então isso, percepção veio abaixo do esperado, ainda relativamente em níveis altos, acima de 50 é bom, tá? Vamos dizer assim, a linha d'água é 50, então está acima de 50, mas você nota aqui uma decrescente, né? O que esperava 61 vezes 59, esperava 58 vezes 54, né? Então assim, você nota que o apetite vem diminuindo, né? E aqui o Boletim Focus, a gente já comentou um pouco sobre ele, e aí amanhã a gente comenta sobre os principais índices aqui da atividade da Coreia e da China, tá? Vamos falar sobre como fechou os principais índices americanos, né? Lembrando que esse aqui é um gráfico semanal, cada barrinha dessa representa uma semana. E aí quando a gente vê o Dow Jones, por exemplo, olha só, né, brigando aqui por uma região de suporte, né, brigando, ele perdeu uma vez, duas vezes, e tentando superar essa semana, já que abriu o indicador lá, tentando superar e ficar acima desse patamar, né? Assim é também para o S&P, né? Olha só, assim o S&P é de fato uma referência para todos o mercado, até mais do que o Dow Jones, por ele ser mais amplo, tá? Mas ainda a gente tem um índice mais amplo ainda, esse aqui, né, 2.000 ações small caps, ainda tentando se manter, né, em cima desse patamar aqui, né, ou melhor dizendo, aqui um pouquinho mais para cima, né, nessa região aqui, né, mas topo, fundo, né, vamos ligar aqui esses pontos e a gente vai ver que tem uma tendência de queda, claro. Aqui, por exemplo, está lateralizado nessa região aqui, está lateralizado, pode ser que continue fazendo essa lateralização até que tenha um drive, até que tenha uma justificativa para você ter novos ares, né? Buscar novos ares. Agora, lembrando, lá nem começou o ajuste fiscal, né? Então, assim, tem mais drives negativos, pelo menos para o mercado de capitais, mercado de ações lá, do que positivos nesse curto prazo, na minha ótica de ver as coisas, tá? Principalmente quando a gente fala de small caps. Nasdaq é a mesma coisa, Nasdaq também, essa aqui já perdeu essa região importante aqui, né? Onde fez topo aqui, né? E tentou-se fazer suporte aqui, mas perdeu, né? Fez suporte essa semana aqui, né? Furou e perdeu, né? Pode ser ver aqui para uma nova região de suporte, né? Um nível um pouco mais baixo, pode ser até que Nasdaq seja
um indicador antecedente em relação a esses aqui. É que aqui é muita tecnologia, né? É um indicador de tecnologia, e quando a gente fala de tecnologia, a gente fala em empresas que têm uma promessa de futuro muito grande. E aí a taxa de desconto também é muito grande. Então, ou seja, uma expectativa de alta de juros lá tem um impacto em todos esses indicadores, no mais severo nesse daqui, né? Então, assim, é talvez justificável que esse indicador esteja mais depreciado, vamos dizer assim, nesse momento. Tá? Níveis muito altos ainda, né? Olha né, o ajuste, né, o ângulo da subida, porém, 5% lá não é que nem 5% aqui que acontece num dia. Né? O ajuste lá, 100 pontos, uma oscilação de 100 pontos lá é bem pesado. Então a gente vê o indicador americano perdendo força, tentando se segurar aqui. Né? Vamos ver o que acontece essa semana. Mas o contexto de guerra não melhorou, o contexto de alta de petróleo melhorou um pouco, mas vamos ver até que nível, porque o mercado está flertando, vamos dizer assim, com ditadores, né, essa final de semana o Irã parece que retaliou uma base americana, um consulado americano, né, bombardeando, parece que saiu essa informação, ou seja, com uma morte de um general há 1 ano, 2 anos atrás, enfim. É interessante, você começa a fazer parceria de negócio com o país e ao mesmo tempo bombardeia ele. Uma lógica geopolítica que eu pretendo trazer alguém para discutir isso aqui comigo, porque é tão complexo quanto o próprio desenrolar do mercado de capitais, né? Porém, é isso que os preços estão dizendo para a gente, que por enquanto estão numa queda, né? Cai semana, né? Num contexto mais micro, cai uma, sobe uma, cai uma, né? Então assim, ainda tem um contexto de topos e fundos decrescentes, de modo que a gente está numa dinâmica de realização no curto prazo. Olha, perdeu esse fundo aqui, né? Fez um fundo mais baixo. Aqui já posso considerar, se não o início de um fundo, né? Porque pode ser que aqui suba, mas aqui ou caia essa semana uma sequência, mas se subir aqui definitivamente já é um fundo mais baixo do que o outro, do que o fundo anterior. Nikkei também, a gente achou que Nikkei poderia fazer uma figura de impulsão aqui, de correção. Começou a semana com uma certa correção, vamos ver como é que termina, se ele terá condições de testar essa região aqui, né? Eurostock também realizou um pouco com o alívio das sessões, aquela parada de corredor de paz para remover um pouco os civis, né, os corpos, os soldados feridos, né? Então deu um cessar-fogo, respirou um pouco, mas ainda também em regiões muito, muito delicadas, vamos dizer assim, né? A palavra da semana passada foi respiro, né? E não de um alívio, sim um respiro, né? Assim, não de uma mudança de tendência, né? Um respiro alívio é basicamente a mesma coisa, mas um respiro do movimento de tendência de queda, né? A gente não pode esquecer do contexto macro, né? A gente está numa guerra, principalmente no que tange a própria Europa, né? A gente vê aqui, por exemplo, o VIX, né? O VIX a gente vê voltando abaixo dos 30, né? Mostrando, talvez refletindo hoje um pouquinho dessa percepção, desse respiro que ainda pega o final do mercado lá fora, né? O S&P pega um pouco do final do mercado de sexta-feira, né? Aqui, e o início dessa semana, né? Então entra nesse contexto, né? Porém, assim, lembra-se que assim, volatilidade, aquele negócio assim, né? O índice é o índice que mede a volatilidade intrínseca da opção do S&P. Então, assim, a volatilidade é essa variação. Agora, se só cai, né, ou se só sobe, a volatilidade é mínima. Então, você diminui a volatilidade, né? Então, pode continuar caindo e você vê o VIX caindo, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim.
diminui-se a volatilidade porque diminui isso, ou sobe ou desce. Agora, se toma uma direção, diminui-se a volatilidade, as pessoas ficam cientes do que está acontecendo e aí elas já se prepararam, já se protegeram e, portanto, diminui as incertezas e inseguranças do mercado. Vamos ver se isso vai continuar acontecendo. Né? O óleo, né? O petróleo, de uma certa forma, um baita de um alívio na semana passada, né? E segue a princípio essa semana. Vamos ver como que vai continuar a dinâmica do preço do petróleo. Lembrando, né, o OPEP decidiu aumentar sua produção, entrou novos players como Irã e Venezuela para o mercado, ou seja, garantindo ou mantendo mantendo uma oferta de petróleo no mercado que atenda a demanda. Então não há justificativa para o preço. Mas olha só, hein? Para quem achava que ia para 150 e está em 108, é uma queda bem grande. E aí a gente vê esse contexto, né? Um alívio no VIX, um respiro nos principais índices americanos, embora numa tendência, a gente vê aqui também os bonds americanos dando um alívio, né? O dinheiro por hora não ficando aqui, e olha o ouro, né? O ouro num contexto técnico, né? Ele fez aqui uma figura técnica em resposta a toda essa alta aqui, que demonstra talvez uma realização. Tem espaço aqui, olha, aqui foi topo, próximo de topo, aqui foi uma briga próximo de topo, pode ser que tenha um respiro aqui para depois ir para lá, ou volta para essa região aqui, e aí a gente tem um mercado com muito mais propensão a risco do que a gente viu nas últimas semanas, né? Fugindo de risco, né? O minério, a gente teve um início de semana, né? Passada a semana que cada gráficozinho, cada perninha dessa aqui é uma semana, a gente ainda não tem sexta-feira, né? Esse indicador, esse Trade Economics, onde eu pego esses gráficos aqui, ele não atualizou ainda, tá? Então a gente tem um certo alívio aqui, né, de um índice do minério, né, de ferro, que hora ia para 150, aliviou, queda forte para cá, dando uma realização absurdamente forte, uma correção forte, respirou, né? Se a gente falar, pode ter sido uma correção sobre essa queda aqui, para depois, quem sabe, dar um certo alívio. Assim, não há expectativa de melhora da inflação se esses componentes não aliviarem preço. Quais são os componentes? O petróleo, o minério e as commodities agrícolas. Se isso não entrar num contexto de alívio, dificilmente a gente vai ter uma inflação mais controlada. E aí a gente vê março, né, o último pregão, sexta-feira, a gente caiu 1,7, a bolsa volta a ficar em março negativo, 1,16, ainda estamos respirando no ano em pontos positivos, né? O bolsa ainda o melhor investimento entre renda fixa e renda variável, ainda a bolsa é o melhor para o ano por enquanto, aqui desses que eu acompanho, porém, né, mostrando um aumento aqui já de volatilidade. Olha só, sobe muito, cai muito, sobe muito, cai muito. Isso aqui aumenta a volatilidade, como a gente vai ver. O que os participantes fizeram? Os estrangeiros aumentaram a sua posição no contrato futuro, muito pouco, mas aumentaram. Os institucionais aumentaram suas posições no contrato futuro, né? Ou seja, venderam um pouco mais, ou seja, acreditando que há um alívio, talvez, um pouco maior aqui. E aqui no dólar, né, os investidores estrangeiros nessa região compraram, a gente tinha visto que na quinta, os dados de quinta, na sexta, né, a gente viu que os dados de quinta eles haviam vendido, e na sexta-feira eles compraram. E os investidores institucionais nacionais venderam, aumentaram mais ainda o seu estoque na venda. Falando dos índices Bovespa,
a gente nota aqui, né, comentei com vocês na sexta-feira, quem quiser olhar, que eu esperava que ele voltasse a tocar essa linha vermelha aqui. Ele abriu aqui nessa região, ele chegou a superar, subiu até aqui, fez essa máxima aqui, né? Achei até que ele ia tocar uma hora do dia aqui, porque eu esperava que ele fizesse exatamente o inverso, que ele abrisse aqui, tocasse e depois fechasse numa forma lateralizada, embora eu havia comentado esse desníveis aqui, essa perda de tendência aqui no semanal. Enfim, o fato é que ele voltou a testar e ainda furou, está aqui numa reta, numa média de 52 semanas, né, aqui nesse ponto aqui que ele toca, né, aqui com uma certa frequência, como a gente pode ver aqui lateralizando. Então assim, abrindo aqui, perdeu a mínima da semana passada, fez uma nova mínima, né, diminuiu aqui. Veja que essa mínima, ela é uma mínima que ele não fazia há praticamente 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Então é uma mínima que devolve aí praticamente 5 semanas, né, de mercado, abrindo aqui todo um contexto de perda de dinâmica, podendo fazer aqui uma correção um pouco mais aguda, né, dessa perna de alta aqui que a gente vem comentando, né? O mercado saudável era isso: sobe, realiza, sobe, realiza. É um mercado técnico que a gente gosta de operar, e ele existe, embora pareça que não existe, ele existe. Só ultimamente aumentou muito a volatilidade desde 2020, que aumentou essa volatilidade e a gente perdeu um pouco dessa parte técnica, mas ele existe. O mercado no mensal fazendo mais uma figura em decisão, é lógico que estamos na metade do mês, aí passamos um pouco da metade dos dias úteis aqui, tá? Porém, vamos ver como é que segue, se a gente tem aqui uma semana de alívio, um pouco mais de alívio, e vem para cá. E aí depois libera, vamos ver. É o lindo, né? É o meu desejo. Essa é a minha expectativa, vamos ver se o mercado se confirma, tá? E o dólar, né? Que a gente vinha comentando, que ele está numa região que testa muito o apetite do comprador, com uma sequência de semanas de queda, e aí a gente fecha uma semana um pouco mais, um tom um pouco mais positivo para quem está posicionado no dólar, ou seja, o mercado ele testou esses níveis aqui embaixo, e aí ao longo da semana ele passou a ter apetites de comprador e fechou. Note que a gente tem uma figura assim, ó, né? Não é que nem aqui um pavio, uma vela, né? Um corpo real cheio, né? Então não, a gente tem aqui a gente tem um corpo real cheio para queda, mostrando já certo limite de comprador. E aqui a gente tentou fazer um corpo real cheio, mas não, o comprador apareceu e formou essa cruz, vamos dizer aqui, né, embaixo, né, um doji, mas com uma força compradora, que nisso aqui, se a gente abre no intraday, aparece justamente isso daqui, ó, essa vela positiva aqui de comprador. Ela tá aqui, ó, na sexta-feira, é essa vela aqui, tá certo? Ela subiu, né, mostrando um apetite do comprador. Numa região que a gente tem acompanhado aqui no gráfico mensal, né, uma média de 200 períodos, onde o apetite do comprador aqui, ele começa a montar uma posição comprada. Né, e ainda com todo mais esse contexto que a gente vê de mercado, pode ser, evidentemente, que tem um driver aí no curto prazo para a gente ter um respiro, tá? No curto prazo, não vejo uma dinâmica, ainda mais se aumentar o diferencial de taxa de juros aqui no Brasil em relação aos demais países, com a expectativa que a gente viu no Boletim Foco. Pode ser que esse dinheiro do estrangeiro ele venha para cá e aí derrube mais ainda o câmbio e a gente possa vir a perder, quem sabe, os R$5, tá? Mas não é nesse curtíssimo prazo que eu vejo acontecendo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu espero o câmbio vir aqui nessa região aqui, testar, né, subir aqui, testar essa região aqui dos 5,180, tá? Eu espero o câmbio testar aqui, assim como eu espero o índice vir testar essa região aqui de baixo, tá? Minha expectativa para o mercado, tá aqui essa região de baixo aqui próximo aos 109. Então eu espero o mercado testar a região de 109 e espero o câmbio vir testar aqui a região do 5,180. Vamos ver se eu queimo a limpa
ou se a minha bola de cristal está funcionando. Tá? E aí o que acontece aqui no performance na sexta-feira? Note, né, o mercado fechou praticamente no 0 a 0, muito impulsionado por variação de Vale e Petro, que subiu 1,07, mas o resto do mercado todo caiu, né? Se a gente olha aqui, a gente vai ver que, tirando esses dois setores, o mercado caiu, né? Então, assim, tem um pouco de materiais de papel, né? Muito relacionado ao câmbio. Mineração subiu bem, petróleo subiu bem, né? Siderurgia subiu bem. Tá? Esses são o pacote que vem subindo e sendo mais resiliente com o índice, né? com os investidores. Os demais vêm entregando, como a gente pode ver aqui no gráfico, essa expectativa aqui anual. Né? E aí, sexta-feira também abriu as taxas de juros, o que impacta, olha aqui que eu falei da volatilidade, né, aumentando, principalmente, né, no mês quando a gente vê um sobe no mês, cai no mês forte, sobe no mês forte, cai no mês forte, isso aumenta a volatilidade, confirmado aqui pelo gráfico de volatilidade de curto prazo, né, e aqui a gente tem um aumento da taxa de juros que impacta todo o modelo, né, que a gente tem a taxa de juros, né, quando a gente vê aqui PU, né, a gente vê aqui, você tem um preço de fluxo de caixa, né, o fluxo de caixa dos ativos, uma taxa de juros aqui, quando aqui, né, o denominador sobe, aqui cai como um todo, né? Enfim, tá aqui. Numerador, né, perdão, gente. Falando errado. E aqui os principais índices que subiram ontem, então deixa vocês tirarem uma foto. Sabesp aqui surpreendendo positivamente. Esse papel aqui, ele sempre aparece nos meus modelos como compra, gosto desse papel. Tá? Positivo aqui, não deve ficar aqui por muito tempo na minha ótica de ver as coisas, tá? Os outros papéis, gente, olha isso aqui, cash, chegou a valer mais de R$40, tá? Só 2,15 agora, uau! Muito, uma queda abrupta, violenta. E aqui, né, os papéis que mais sobem no ano. Olha o contexto: mineração, agro, mineração, distribuição, comércio, né, alimentação. Aqui é um caso de fusão, né, mas subiu, né, Redditor comprou a Sul América. Petróleo, energia, ou seja, né, um ciclo voltado mais a esse tipo de papel, não comércio. Na outra ponta você vê comércio impactado com inflação, viagem impactado com inflação, né? IRB, contexto mais de fraude no passado, enfim, até dissipar, né, que esse ativo aqui ganhar confiança novamente no mercado vai demorar. Computadores, equipamentos, de uma certa forma, as pessoas enxergam isso como comércio, mas ele tem aqui uma componente de supply chain muito interessante, que as pessoas acham que olham um pouco, por isso que eu acho que ele vai ficar aqui. Tecido, né? Aqui o Inter é um banco, mas não é um banco simplesmente, é um banco de tecnologia, né, que tem muito empregado em tecnologia, etc. E, portanto, é um case aí de mostrar que ele pode ser um banco que vem a brincar com BPAC, esses bancos mais consolidados, né, que tem uma estrutura mais robusta por trás, aqui ainda precisa ganhar essa confiança. Então esses são os principais índices. Aqui o aumento só de volatilidade do ouro, né, e do DI. O ouro, como a gente viu, subiu forte, devolveu forte na semana passada, então aumenta um pouco essa volatilidade. Aqui a gente tem a volatilidade do Ibovespa também um pouco mais longa, apresentando uma alta aqui, né? O dólar talvez comece a apresentar uma volatilidade um pouco maior, né? Contexto que só caía, né? Várias semanas caindo, mas agora pode ser que comece a apresentar uma volatilidade um pouco maior. E aí aqui, falando rapidamente, já estendendo muito esse call, mas aqui falando da inflação, então assim, subiu, mas vamos ficar com isso daqui, olha. O IPCA divulgado, né, esse aqui ontem, semana passada, sexta-feira, fevereiro, maior fevereiro desde 2015, né,
ou seja, ainda acima da expectativa. Os dados, né, eles eram um pouco mais comportados desde 2020, né? Porém, a gente teve aqui, né, março, né, que já puxou, então aqui esse fevereiro ainda era um IPCA um pouco mais controlado, né? Depois março, fevereiro de 2021, porque aí a gente já entra num contexto de crise, etc e tal, Covid, né? Mas vamos falar aqui esse contexto. Então, assim, ainda a gente vê reflexo, evidentemente, do que aconteceu no Covid, né? Que foi marcado aqui por março, né? Esse IPCA aqui puxou o trem, né? E depois a gente só vê IPCA, né, que você pode olhar aqui, 21 de abril também, olha, né, de uma deflação em 2020, a gente passa por uma inflação, enfim, né, num contexto de deflação aqui, enfim, a gente ainda vê um IPCA persistente, né? E o que puxou esse IPCA, né? A média dos últimos 12 períodos está aqui. Nitidamente o último IPCA foi para a educação, quando a gente olha, tá? Subiu 5,21, só que a cesta, o peso da educação não é muito grande, mas enfim, é relevante, tá? Ou seja, é full peso praticamente inteiro aqui do IPCA, na cesta que compõe. Aí persistente tem artigos de residência, né? Então a gente olha aqui para o gráfico na educação, olha como fugiu, né? A educação fugiu a amostra, pode até ser uma questão cíclica, né? E eu acredito que seja, né? O ajuste de mensalidade, etc e tal, fevereiro, pegando toda uma dinâmica de ajuste e tal, então é cíclico, a gente pode ver aqui, também aqui, ó, essa alta aqui também em fevereiro, né? E então a gente pode ver que é um contexto cíclico, mas puxou muito acima da expectativa. Agora a gente vê aqui uns indicadores um pouco mais persistentes. Quando você olha a alimentação, aqui ó, só um parênteses, né? Essa variação mensal, ela vinha de uma queda e de repente estacionou aqui e começa a subir, tá? E aí a gente vê alimentação persistente, né? Você vê aqui saúde também, deu uma inclinação persistente também, né? Uma agulhada aqui em habitação para cima, né? Despesas pessoais, uma leve queda, mas ainda em níveis bem altos. A gente vê comunicação aqui caindo, né, relativamente bem. Aqui vestuário também deu uma aliviada, mas não muito, né? Então esse é o contexto que a gente tem do IPCA, que no cômputo geral formou esse aqui fevereiro de 2022 1,21, tá? No acumulado do ano aumentamos, né? Começamos o ano com 0,54, no acumulado do ano estamos com 1,56, né? E é isso, né? A gente tem aí um IPCA persistente que fechou dezembro de 2021 num patamar, num contexto de 10,06. E a gente não houve um alívio aí nas médias, né? No curto prazo, as médias ainda mantêm o IPCA num patamar mais elevado. Sim, é de se esperar, evidentemente, que isso aconteça, porque quando você está falando num contexto de média, você está somando, né? A média passada, é uma média móvel. Mas quando você começa a ver dados como esse de fevereiro, né, onde puxa a média para cima, esse não é o contexto que a gente espera. A gente esperava um IPCA um pouquinho mais leve para fevereiro. Então, nesse contexto de IPCA é que a gente vê a projeção para o Boletim Fox subir mais uma vez para o IPCA até o final do ano. Isso impacta, sem sombra de dúvida, outros indicadores. Ainda, como a gente viu no Boletim Fox, não está impactando o crescimento, e eu acho que talvez muito por uma questão de câmbio. O câmbio, você vê mais um ajuste para baixo, né? Favorecendo o câmbio entre os bens substitutos. Ora, a nossa economia seja um pouco fechada, mas entre os bens substitutos, enfim, isso, de uma certa forma, é bom. Bom, pessoal, muita informação por hoje, segunda-feira. Eu comecei um pouco atrasado, então eu comecei na disparada, não agradeci a companhia da Jéssica Paula, a nossa compliance aqui, que está comigo desde o início do Morning Call. Peço desculpa, Jéssica, mas eu comecei...
a gente falou, bateu um papo antes, e aí você me chamou, pode começar, e eu comecei. Mas eu acabei não agradecendo a sua presença. Muito obrigado por você estar aqui. Quer dar um bom dia aos nossos ouvintes? Claro, deixo a todos aí um voto de uma semana de muitas realizações, sucesso, com tantas informações. A gente já começa a semana mais preparado, mais blindado para o que vem aí pela frente. E desejar mais uma vez que as pessoas continuem conosco, e quem tiver interesse de conhecer a Plus Capital, nos contate aí pelos nossos canais, seja site, rede de atendimentos, tá bom? É isso aí. Então agradeço a você que ficou com a gente até aqui, desejo para você uma ótima semana e a gente se vê amanhã. Um abraço a todos e até amanhã. Bom dia, tchau, tchau.